primeira coisa que nós tivemos que fazer foi fazer a síntese desses peptídeos. Uma vez que as ocitocinas mutantes foram sintetizadas, nós fizemos as construções por engenharia genética. Então nós pegamos os clones dos receptores, fusionamos, que é colar, né, com outras proteínas fluorescentes ou que produzem luz, para poder estudar os mecanismos de sinalização e de interação. E aí nós testamos as ocitocinas mutantes nesses receptores e avaliamos se o perfil de sinalização celular é diferente da ocitocina que não é mutada. A estratégia que a gente usou é uma estratégia chamada BRET, B-R-E-T, que significa transferência de energia por ressonância de bioluminescência. Como é que ela funciona? A gente quer estudar duas proteínas, se elas estão juntas ou separadas, para ver o mecanismo de sinalização celular. Então, em uma proteína, a gente coloca uma proteína que produz luz junto dela, fusionada, colada, e na outra proteína a gente coloca uma proteína que é fluorescente. Quando essas proteínas estão juntas, a proteína que produz luz emite luz e ativa a proteína fluorescente que vai emitir fluorescência. Quando elas estão separadas, a luz produzida por essa não consegue ativar aquela. Então a gente consegue estudar, saber exatamente quando está tendo transferência de energia ou não. E assim a gente consegue saber quando um receptor está sendo ativado ou menos ativado pelas ocitocinas normais ou as ocitocinas mutantes. Aí a gente foi avaliar basicamente primeiro a ativação de proteína G, né? Proteína GQ, que é a específica do receptor de ocitocina, que é conhecido. E também a gente foi ver uma outra via que hoje sabe que é muito importante na sinalização dos GPCRs, que é o recrutamento de beta-restina, que é uma proteína que é envolvida na internalização do receptor para diminuir a sua resposta. Esse que foi o resultado mais interessante do trabalho foi comparando a característica da ocitocina ancestral e das suas variantes na capacidade delas de induzir o recrutamento da beta-restina para o receptor de ocitocina. Então, para isso, a gente fusionou na região C-terminal do receptor, que é a região intracelular, uma proteína fluorescente. E também na extremidade N-terminal da beta-restina, uma luciferase, que é uma enzima que, na presença do seu substrato, vai oxidá-lo e emitir luz num determinado comprimento de onda. Quando a ocitocina selvagem, ancestral, ela se liga no receptor de ocitocina, ela vai induzir o recrutamento da beta-restina para o receptor, aproximando então a luciferase da proteína fluorescente numa distância suficiente para essa transferência de energia ocorrer e a gente detectar um aumento de fluorescência. Isso aconteceu para a ocitocina ancestral. E para as variantes, esse recrutamento foi muito menor, principalmente para essa variante com as duas mutações que são encontradas nos saguinos, que são os grupos de macacos que apresentam ainda maior cuidado dos filhotes a partir dos pais. Então, a gente acredita que nesses macacos que expressam essas variantes, o receptor de ocitocina no sistema nervoso central vai ficar ativo por mais tempo, o que vai desencadear num comportamento diferente, levando a um aumento de cuidado paterno e materno também, mas o interessante é o paterno, né? A gente quis saber se a gente conseguiria observar algum efeito comportamental diferenciado também em ratos. É interessante notar que ratos também é uma espécie que não tem um comportamento parental, especialmente paternal, né, muito exacerbado. O rato macho não cuida de filhote, né? E essas ocitocinas mutantes foram então enviadas para a Federal do Rio Grande do Sul, né, para Porto Alegre, onde o grupo do professor Aldo Lucion, que é especializado nesse assunto, conduziu todos os experimentos. E as ocitocinas mutantes, comparada com a ocitocina normal, elas foram aplicadas nos animais por spray intranasal. Então, esses peptídeos foram colocados nas narinas dos animais. Isso é porque nas narinas tem vários receptores, né? Tem uma quantidade imensa de GPCRs, mas ela também permite uma via de acesso direto a uma série de conexões nervosas que tem os receptores de ocitocina e que levam essa mensagem direto para o cérebro, que é então desencadeado num diferente comportamento. E isso conseguiu ativar os receptores de ocitocina
e foram avaliados depois diferentes comportamentos, onde a gente conseguiu observar que inclusive os machos tiveram um comportamento de maior cuidado com os filhotes. O interessante foi que a gente, mesmo testando em um outro animal, que é o rato, né, vai ter o receptor de ocitocina também, mas tem uma ou outra variação, mas mesmo assim a gente conseguiu ver um efeito no comportamento desses ratos, que é uma espécie onde essas variantes não foram descritas. Isso abre várias possibilidades, desde uma continuidade nos estudos funcionais com ratos, com macacos, explorando outros receptores ou mais mecanismos de ação, mas assim com outras abordagens completamente diferentes que possibilitam, por exemplo, inclusive futuras aplicações em humanos.